Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Momento Wi-Fi Cell de hoje. E o texto para nossa reflexão está na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse texto nós encontramos duas poderosas verdades. A primeira delas é que o salário do pecado é a morte. Foi isso que Deus disse a Adão e Eva lá no Jardim do Éden, ao dizer a eles que no dia em que eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. Algumas pessoas creem que essa morte era uma morte espiritual, não uma morte literal. Mas se você analisar, em Gênesis 3, é-nos dito que quando Adão e Eva perceberam que estavam nus, eles apanharam folhas de figueira, costuraram essas folhas para esconder a nudez. Eu costumo dizer que ali no Éden foi a primeira grife, do mundo. Ela começou ali. E quanto tempo durariam, essas folhas no corpo deles? Porque depois que a gente apanha uma folha, ela tende a murchar e secar. Essa grife entrou em falência. Por outro lado, é-nos dito que Deus então os vestiu com peles. No original entende-se peles de animal. Não é dito qual animal. Mas pelo sistema de sacrifício apresentado no livro de Levítico, fica entendido que o animal que foi morto foi justamente um cordeiro. E naquele dia, literalmente houve morte. O cordeiro não morreu espiritualmente. Deus, para solucionar o problema do pecado, ele não passou a mão na cabeça de Adão e Eva dizendo: olha, tá bom, eu disse que não era para fazer, mas vocês fizeram, então deixa para lá. Vida que segue. Deus não fez isso. A solução do pecado não consistia em Deus simplesmente proferir o perdão ou passar a mão na cabeça, porque o próprio Deus havia dito que no dia em que eles comessem do fruto, eles certamente morreriam. E aqui está justamente a razão de compreender que a morte não era só morte espiritual. É verdade que espiritualmente eles também morreram. A partir daquele momento, a natureza pecaminosa tomou conta, e nós vimos no vídeo anterior, da condição do pecador. O pecado ele não é um ato, mas é uma condição. Mas por que então que não foi uma morte espiritual somente? Primeiro, o cordeiro não morreu espiritualmente. O cordeiro morreu literalmente. E da pele daquele cordeiro, então Deus usou para vestir o casal. E aquele cordeiro estava apontando para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E eu pergunto, Jesus morreu espiritualmente? Ou a morte de Jesus foi literal? Com certeza. E é justamente na morte de Jesus, na morte literal dele, que está a outra poderosa verdade no texto de hoje. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Enquanto o pecado ele traz morte, veja, morte, por outro lado, Deus nos traz vida eterna. Então, se uma pessoa morre espiritualmente e a morte é só isso, por que Deus vai ter que apresentar agora a vida eterna? É óbvio que essa pessoa em algum momento vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. E o fato de você e eu estarmos vivos é justamente porque o Cordeiro de Deus, ele morreu no nosso lugar. E o fato de Jesus ter morrido no meu e no seu lugar nos dá o direito hoje de termos vida. Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, ele teve a autoridade de perdoar e justificar a quem ele quiser. O meu e o seu perdão não foi dado na cruz. Não. O meu e seu perdão foi dado quando nós pedimos o perdão dos nossos pecados. E aí então a gente entende o que Jesus está fazendo no santuário celestial, ao lado de Deus, intercedendo por nós. É verdade que a cruz foi a base, foi a garantia, foi a autorização para Jesus hoje perdoar quem ele quiser. Mas o meu e o seu perdão nós recebemos quando nós confessamos os nossos pecados. Por isso cremos que andar com Jesus não quer dizer que salvo uma vez, para sempre salvo. Mas é uma intimidade, é uma caminhada diária com Jesus. E quando eu cometo um pecado hoje, a Bíblia diz
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. E então, se eu andar com Jesus, eu nunca mais vou cometer pecados, porque Ele é a solução do pecado. A grande verdade é que o pecado agora na vida daquele que anda com Jesus é um acidente. Ele não é mais planejado. E acidente ninguém planeja, né? E não em vão é nos dito na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos, eu escrevo essas coisas a vocês para que vocês não pequem. Mas se porventura pecarem, se tiver ali um acidente, lembre-se, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Que Cristo seja a solução da sua vida. Que Cristo continue sendo o remédio para essa doença chamada pecado. Que Cristo seja o teu advogado nos momentos em que você, porventura, sofrer um acidente por causa do pecado. E que Ele continue sendo a sua esperança. Que Deus te abençoe.